Paulo, coitada da Bíblia, né? Até onde eu sei, ela não disse que é frouxo quem não respeita o isolamento social, mas o presidente Bolsonaro tem o direito de interpretar a Bíblia como ele queira, né? Esse negócio de frouxo, marica, essa questão da virilidade parece que tem para o presidente uma importância muito grande. Então, mas acho que esses desatinos verbais do presidente já cansaram até os bolsonaristas mais fanáticos. Bom, eu vou poupar a audiência de mais cabotinismo e vou aos fatos, porque fato é que os números da Covid voltaram mesmo a subir, né? Como você falou, especialistas já acham que a segunda onda chegou. Na verdade, não é nem bem uma segunda onda como aconteceu na Europa. Na Europa, os números foram lá para o chão e depois subiram violentamente. Aqui, os números desceram um pouquinho e agora voltam a subir. Então, é praticamente uma continuação da primeira onda, a gente nem pode chamar de segunda, mas um dos índices mais preocupantes aqui, que mostram isso, que atestam esse aumento da Covid, é o que mede o ritmo de contágio. Por quê? Porque, olha, ele passou de 0,68 na semana passada para 1,10. Esses números são do Imperial College, do último levantamento, do Imperial College de Londres. Então, o que isso significa? Significa que antes, um grupo de 100 pessoas contaminadas, né, esse grupo contaminava um grupo numericamente menor, de 68 pessoas, aquele índice 0,68 da semana passada. 100 pessoas contaminadas contaminam 68 pessoas. Agora, 100 pessoas contaminadas contaminam 110 pessoas, ou seja, em vez do número diminuir, ele aumenta. Isso indica, evidentemente, que a pandemia não está tendendo a encolher, pelo contrário, ela tende a se expandir, a crescer. Então, esse é o número preocupante, mais ainda tem o número de internações em São Paulo, que cresceu 18%. No Rio, o número de leitos já está em 97% de ocupação nos hospitais municipais. Nos federais e estaduais é menor um pouco, 80%, mais ou menos igual ao dos hospitais particulares, mas ainda assim, sob todos os aspectos, é um número muito alto. Então, é uma situação já preocupante. Então, eu acho o seguinte, se não vale a pena, realmente não vale a pena, na minha opinião, ligar porque o presidente Bolsonaro fala, porque ele vai continuar falando o que ele sempre falou, vale sim a pena ligar para o que faz ou deixa de fazer o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Porque até onde a vista alcança, ele está mais deixando de fazer do que de fazer. Ele teve Covid, tudo, ficou afastado, fez uma última aparição pública mais recente, faz mais ou menos uma semana, e daí não falou nada sobre segunda onda. Um pouco antes ele tinha sido perguntado sobre a segunda onda, e tudo que ele disse foi que ele estava preocupado com outra coisa, ele estava preocupado com o fato de ter muita demanda represada por causa que a pandemia ocupou tantos enfermeiros, médicos, hospitais, tinha uma demanda represada para atendimento de outras doenças. Então, ele disse basicamente que esse negócio de segunda onda, que o presidente chamou de conversinha, não estava no radar dele, não estava entre as preocupações dele, o que é, no mínimo, temeroso para quem, como os brasileiros todos aqui, estão sujeitos a essa segunda onda, né? Então, não se vê falar de estratégia para testagem em massa, não se vê falar de uma campanha, por exemplo, para aumentar a adesão àqueles aplicativos de monitoramento que os países asiáticos, por exemplo, usaram com muito sucesso. E são os países asiáticos que hoje estão sofrendo com menor impacto da segunda onda. Claro que tem outras variáveis, mas a testagem em massa e o monitoramento em massa foram duas coisas que os países asiáticos usaram desde o início da pandemia. Talvez isso tenha influenciado nesse menor impacto agora na segunda onda. E outra coisa também que a gente não vê é uma campanha de comunicação para reforçar, está todo mundo tão cheio, tão cansado desse isolamento social e não se vê por aí nenhuma iniciativa do governo no sentido de reforçar a necessidade desses comportamentos aí. Agora, como o Josias lembrou, pelo contrário, né? Desinformação parece que continua aí na pauta. Essa postagem do Ministério da Saúde, a que o Josias se referiu, ela veio a propósito de uma usuária que escreveu lá em favor, vamos todos tomar não sei o quê, um desses remédios aí que não foram aprovados. E daí veio o post do Ministério da Saúde dizendo, olha, não tem medicamento comprovado, não tem cura comprovada para a Covid, a única coisa a se fazer é respeitar as medidas de isolamento. Aí, uma hora depois, o que acontece? O post desapareceu. Ou seja, tudo indica
que o governo Bolsonaro negou a primeira onda e vai continuar negando a segunda onda também.